E vem conferir a crítica do filme Alita, Anjo de Combate. E depois de algum tempo eu resolvi reassistir um live action que eu tinha gostado bastante quando eu tinha assistido, quando eu tinha lançado em 2019, chamado Alita, Anjo de Combate. Live action esse que é baseado num mangá de mesmo nome, Alita, que muita gente também conhece como o nome de Gun, que era um mangá que fez muito sucesso quando lançou no final dos anos 90. Aqui no Brasil ele já lançou, já foi relançado em formatos diferentes. Você encontra num formatinho, como você também encontra num formato mais big. Se você quiser comprar, é fácil encontrar hoje em dia os mangás de Alita, até porque o relançamento não foi tão antigo assim. Foi bem na época do lançamento do filme, 2019, então você consegue encontrar a coleção inteira. Bom, eu lembro que esse filme ele tem coisas muito boas, começando pela escolha do Rodrigues ser escolhido para fazer esse filme. Porque ele é um diretor que ele tem altos e baixos na carreira. Eu diria que ele tem mais baixos do que altos. Mas, quando você pensa como um todo, ele é alguém que sempre conseguiu trabalhar muito bem mundos fantásticos. E quando você pensa que ele é alguém que é fã do que ele faz, ele cai de cabeça, aqui aconteceu isso. Ele caiu de cabeça e pra mim ele consegue, através disso, trazer bons elementos pro filme. Começando com a própria Alita, que eu acho que é o maior destaque. A Salazar, que faz a Alita, ela é uma atriz que ela tinha muito trabalho pra fazer aqui. Porque a Alita no mangá, ela tem um rosto muito expressivo, ela tem olhos muito grandes. E você sempre pensa quando vê isso, como isso funcionaria em live action? É muito difícil. Para a atriz ter que atuar através daquilo e para dar uma expressão realista naquilo. Mas eles criaram uma tecnologia específica para o filme. E essa tecnologia ajudou muito para fazer com que, como um todo, se sentisse aquilo real. E isso acontece. Até hoje, 2019, tô assistindo em 2025, você vê que cada detalhe do pelo, do rosto, do olho, das expressões, dá muita sensação de que aquele lugar é real. Tem hora que você pensa, como eles fizeram isso? Ou, poderia existir uma Alita no mundo real, de tão bem feito que ela é. E ela é muito carismática, ela é uma excelente protagonista. É muito fácil você gostar e simpatizar com ela. A partir daí, você já consegue acompanhar muito mais fácil a história, a personagem e os personagens secundários como um todo, para ter uma interação e ter uma ligação com eles. Porque isso é muito bonito. E não só a Alita é muito bonita, ela vale o destaque porque a atriz consegue trazer boas expressões com ela e ao mesmo tempo consegue dar vida para personagem, mas o Rodrigues também consegue fazer com que, num modo geral, o mundo seja vivo. O mundo de Alita, ele é dividido naquele velho clichê que a gente já viu em vários lugares diferentes. Existem as pessoas mais ricas que ficam no lugar mais alto e as mais pobres que ficam praticamente num lixão. Quando você pensa nesse lixão como um todo, ele poderia sair muito cartunesco. E o mangá e o anime também de Alita, eles conseguem trazer algo mais real, algo mais sujo. Eu acho que, apesar de uma adaptação menos fiel do que poderia ser, você consegue ver muito essa característica de um lugar mais sujo, mais largado, sem ninguém se preocupar. E isso eu gosto bastante. Eu sinto a ambientação, eu sinto aquele lugar vivo, e isso é muito legal, pela forma como o diretor consegue deixar aquele mundo vivo. Outra coisa que é interessante é a história. A história em si, ela é boa, ela é clichê, mas ela é boa. Afinal, quando você pensa em cyberpunk, e mais do que isso, você pensa em um sci-fi como um todo, que é o Alita, você acaba caindo muito sempre naquele conceito, naquela ideia clichê de é uma menina real ou é uma menina que é uma máquina? Esse mundo, quanto as máquinas são reais ou pessoas? Quanto que é a briga do governo, das pessoas realmente ricas contra as pessoas pobres? Essa discussão está presente normalmente em sci-fis futuristas ou que usem muito robô. Mas o que acontece? O problema não é você ser clichê ou não na forma como você trabalha a história. É como você vai a fundo nela. Eu acho que aí começa um dos problemas principais do filme, que faz com que ele seja bom, mas não excelente. Porque ele é um filme que as ideias estão lá, mas eu sinto que o diretor não consegue trabalhá-las muito bem. São ideias que a gente já viu em outro lugar de forma melhor. Aqui, o diretor não consegue dar profundidade para as ideias, dar um conceito mais profundo para a gente como público sentir que aquelas discussões estão tendo a sua profundidade necessária. E olha que são discussões que já foram trabalhadas tantas vezes no cinema que parecia até que seria fácil eles conseguirem discutir e trabalhar sobre isso. Isso acabou me incomodando porque eu sinto que daria para ser algo melhor nesse ponto. Tem discussões fortes e profundas que no mangá e no anime você vê que eles conseguem ir um pouco mais a fundo. Não são o melhor mangá e o melhor anime de ficção científica, mas quando você pensa, o sci-fi no caso, mas quando você pensa
Lá eles trabalham melhor. Aqui o filme tem 2 horas. E por ter 2 horas, parece que o diretor ele quis mostrar muita coisa ao mesmo tempo. E as discussões ficaram na camada mais superficial possível, sem em nenhum momento aprofundar. E isso entra no outro plano do filme, que são os personagens. A Alita é muito interessante, mas quando você pensa na sua volta, tem personagens que eles são interessantes, com um potencial, mas que não são muito desenvolvidos, porque estão tantos personagens em tela que algumas coisas são muito rápidas e muito aceleradas. Tanto que o Christopher Waltz, pra mim, ele não vai muito bem nesse filme, a Jennifer Connelly também não vai super bem, o que vai bem mesmo é o Mahershala Ali, que ele é um ator excelente, inclusive na época ele estava voando, ganhando Oscar atrás de Oscar, e a partir daí ele é um ator que ele passa um vilão, que ele mostra essa ideia de que ele vai controlar todo mundo por trás. Isso eu gosto. Agora, aí do elenco falta um pouco de atores grandes, tem um pouquinho a mais, culpa um pouco do diretor, que, de novo, ele tem seus pontos positivos, mas ele tem alguns cacuetes na sua direção como um todo, desde o começo da carreira, que você vê que você sente aqui. E dar destaque ao personagem sempre foi uma dificuldade. Ele apresenta bem, tem boas ideias, mas não consegue desenvolver. E com isso o filme vai caindo bastante de rendimento. Ele ainda consegue entreter e ser um bom filme, mesmo reassistindo agora, porque além do visual ser muito bom, a história não ser ruim, apesar dos personagens poderem ser melhor trabalhados e as discussões também, ele consegue entregar boas sequências de ação. O diretor consegue dirigir muito bem a sequência de ação, e com isso gerar entretenimento até o final. Tem alguns pontos, eu acho que o filme se perde um pouco na sua montagem, que faltam algumas discussões que parece que eles simplesmente jogaram fora sem discutir. Isso me incomoda bastante. Nesse filme tem várias discussões que estão presentes e ele simplesmente resolve se a gente vê em tela. Isso, eles falam sobre isso, mas não mostra. Se apresentou a discussão, você quer que a gente se aprofundasse com ela, mas você jogou fora sem a gente ver, você tem que ter muita suspensão de descrença e aceitar muita coisa pra gostar disso. Mas o que vale do filme realmente é que ele gera um entretenimento. Ele consegue gerar uma boa sequência de ação, uma história interessante, com uma excelente protagonista e um universo que pra mim deveria ter tido continuação. Deveria ter tido uma Alita 2 pra gente ver como é que continua a história a partir daqui, porque o filme foi bom, mas poderia ser melhor. Concluindo, Alita, Anjo de Combate é um filme que tem uma ótima protagonista, um universo muito rico e um bom entretenimento na sequência de ação com uma história funcional. O problema vai além disso, quando você quer um além, quando você quer personagens mais complexos, o filme não consegue te entregar, a montagem incomoda um pouco e mais do que isso, eu acho que os personagens como um todo tem tantos que alguns entram e saem de tela sem você se preocupar com eles porque eles não são tão bem desenvolvidos. E por isso que eu fecho o filme Alita, Anjo de Combate com uma nota 7 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Alita Anjo de Combate? Já viu o filme, já leu o mangá ou viu o anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.